Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje iniciamos mais um dia de live. Meu nome é Kátia Félix, eu sou psicopedagoga, fundadora do Instituto Aprender, e hoje nós iremos conversar mais uma vez sobre modernidade líquida. Nós já fizemos uma live sobre esse assunto no dia 7 de maio, há 2 semanas atrás, e hoje nós iremos dar continuidade a essa temática. No dia 7, nós falamos pela perspectiva da escola. Hoje nós iremos falar dessa modernidade líquida de uma maneira mais geral, mais relacionada às relações mesmo entre as pessoas. Então é sobre isso que nós iremos falar, sobre as relações líquidas interpessoais, sobre as relações líquidas amorosas, sobre as relações líquidas até mesmo sociais, e como também as redes sociais têm destruído essas relações afetivas, né? E às vezes mudanças, né, de opiniões ou opiniões diversas também têm ocasionado essa ruptura das relações entre as pessoas. E para falar sobre esse assunto, mais uma vez eu convido a minha querida amiga e pedagoga empresarial Isabelle Martiniano para conversarmos sobre esse assunto que é muito importante. E principalmente, gente, faça perguntas, participe, porque é uma live de reflexão mesmo, né? Como nós estamos nos comportando nessa sociedade? Será que nós estamos agindo de maneira líquida também com as pessoas? Será que nós estamos sendo alvos dessa liquidez também em relação das pessoas com a gente? Então hoje é um dia de refletirmos sobre isso, né? Hoje as informações elas chegam, as pessoas consomem essas informações, mas elas não refletem sobre aquilo que elas leem, não refletem sobre aquilo que elas escutam, não questionam. E isso também vai levando a sociedade a uma alienação, a qual impossibilita o crescimento, né, das pessoas. Não só de maneira profissional, mas também de maneira afetiva, de maneira interpessoal, de uma maneira integral, porque nós somos seres plurais. A nossa vida não se limita a um determinado aspecto de vida, né? A nossa vida é muito mais do que isso, ela envolve muitas outras coisas, tá bom? Então agora eu vou convidar a Isabelle Martiniano para participar dessa live com a gente. Olá! Oi, Isabelle! Oi, Que bom ter Kátia! você com a gente. Eu que agradeço estar aqui novamente com vocês, com o seu público, falando desse assunto tão importante nos dias de hoje. E é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Uhum. Olha, tem pessoas que não assistiram a live no dia 7, mas ela ficou lá disponível e eu vi que as pessoas foram assistindo aos poucos, né? Não puderam assistir no dia, mas foram assistindo posteriormente. Então, antes de começarmos o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, para quem está chegando hoje saber quem é você no nosso bate-papo. Bom, pessoal, boa tarde novamente. Me apresentando um pouquinho, meu nome é Isabelle Martiniano. Eu sou pedagoga empresarial, já atuo mais de 8 anos na área, no desenvolvimento de projetos, formação de professores, projetos educacionais, que cuida do nível da sociedade, de como colocar questões atualmente em sala de aula. E atualmente eu estou lidando já com questões de projetos novos e colocando essas consultorias para outros colégios, outros sistemas educacionais, além da pedagogia empresarial para algumas empresas. Então, estou expandindo os meus negócios. Então depois compartilha com a gente para quem quiser saber das novidades, quiser uma consultoria. Então depois você compartilha no final para que as pessoas possam ter acesso, né,
porque às vezes as escolas também estão precisando de um apoio, às vezes, de um olhar diferente, né? Fora do contexto que elas estão vivenciando, porque o olhar de fora, muitas vezes, leva a luz para aquilo que está tão claro, mas o dia a dia não faz com que a escola perceba o que ela poderia fazer para melhorar suas práticas educacionais, não é? Uhum, verdade. Às vezes precisa ter um olhar de um terceiro que não está envolvido, né, profundamente ali dentro do problema, que às vezes no dia a dia a gente está tão absorvido pelo que acontece que a gente não consegue ter esse olhar do todo, né, de toda a imagem do que está acontecendo ali dentro. Então é bem importante, sim. Olha, o tema hoje continua sendo modernidade líquida, hoje é a live final sobre esse tema, mas nós iremos falar sobre os impactos das relações frágeis e líquidas dessa era, com base nos estudos do filósofo e sociólogo polonês Bauman. E aí eu gostaria que a Isabelle relembrasse para a gente o que é essa modernidade líquida, como você compreendeu, como Bauman coloca essa definição de modernidade líquida. No estudo do Bauman, ele estava muito encucado com aquela questão que todo mundo falava de que a gente vivia uma pós-modernidade, né? E aí ele começou a se debruçar sobre esses estudos e viu que, na verdade, a gente estava saindo de uma modernidade sólida para uma líquida, porque a pós-modernidade, ela não dizia onde a gente estava, né? Ela só falava o que a gente não era, mas não dizia o que a gente era. Então ele conseguiu, acho que, colocar bem nessa comparação, dizer bem o que está acontecendo nessa era, que a gente saiu de um estado sólido, onde nossas relações eram extremamente definidas, a gente sabia quando nascia, estudava, trabalhava, casava, e partia para a vida adulta, até a velhice e até a morte. A gente sabia exatamente, mais ou menos, um passo a passo que a gente deveria seguir. Hoje não. Aí por que ele diz que virou líquida? Porque é algo muito fluido, tem uma fluidez muito grande. Diferente de uma coisa sólida, que é diferente você conseguir modificar, modelar. Uma coisa líquida, algo líquido, você tem faces dela ao longo do tempo, gerar com rapidez. Então você consegue, você diz que a líquida, ela cada vez mais quer algo imediato, não são coisas para durar, porque ela, como um rio, ela passa rápido, ela muda constantemente. Então não tem mais uma base, porque constantemente, como a fluidez de um rio vai passando, e aquilo não dura mais. Você não sabe hoje em dia, se você hoje estudando, se no futuro você vai ter um emprego garantido como você sabia antigamente. Então você não tem mais essa solidez, essa base que você tinha na época dos nossos pais, por exemplo. Uhum. É mesmo, né? Que a construção era meio que linear, né? Da carreira. Normalmente as pessoas entravam na empresa jovens e saíam se aposentavam, às vezes continuavam trabalhando, né? Então era sólido isso, as pessoas elas permaneciam nos trabalhos. Você entrou nesse assunto, me fez lembrar quando eu fiz recursos humanos, que tinha uma discussão muito grande de gestores que eles não sabiam o que fazer para reter talentos, porque essa liquidez não é somente das empresas e manter dos funcionários das empresas manterem o funcionário, também tem do funcionário querer se manter naquela empresa ali. Uhum. Porque até então, esses empresários, eles tinham fidelidade desses funcionários, os empresários. Hoje não. Hoje o jovem já entra pensando em sair. Então, essa liquidez também invadiu o mercado de trabalho de uma maneira que as empresas também elas ficam preocupadas com essas questões de ter um bom talento e não saber se esse talento vai continuar ou não com eles, né? Isso também é uma questão que deve ser refletida também, não só para nós, né, que somos pessoas físicas, mas também pelas pessoas jurídicas também, sobre como reter esses talentos para que não sejam, essas relações sejam tão líquidas assim, né? A gente via na época dos nossos pais que às vezes tinham pessoas que trabalhavam 30, 40 anos na mesma empresa. Ela não trocava de posição de empresa. Ela sempre estava ali anos, era até
difícil você pensar que essa pessoa poderia mudar de emprego, né? De tantos anos, 20, 40 anos numa empresa. Hoje em dia você não consegue imaginar mais isso, uma pessoa 40 anos na mesma empresa. É praticamente assim, uma coisa excepcional. Você já está 10, 15 anos, já é algo extraordinário, no que dirá 40 anos. Então você fazia um vínculo. Era comum as pessoas falarem, não, mas eu tenho amizades aqui da vida. Então, hoje em dia, o mercado de trabalho, além de estar mais competitivo, mais acirrado, você não faz mais essas conexões sociais que você fazia antigamente, que te prendia ali, né? Então, às vezes, você não saía do seu posto, até via posições melhores, com benefícios melhores, mas você não saía aquelas relações que você tinha solidificado naquele local. Amizades, colegas de trabalho, você não conseguia se ver fora daquele ambiente porque você perderia esse contato humano. Então, hoje, como a gente vê essa modernidade líquida, as pessoas não têm mais apreço, apego pelas pessoas com quem elas trabalham. E, geralmente, o nosso trabalho, a gente vive mais tempo no trabalho do que em casa. Então, você convive muito mais com aquelas pessoas do que ver seu pai, seu marido, sua mãe, seus filhos. E, mesmo assim, a gente está vendo que cada vez mais tem um distanciamento das pessoas naquele ambiente de trabalho. Então, cabe sim um desafio, não só para os trabalhadores, mas para as empresas, pensarem em benefícios e principalmente em relacionamento. Como é que eu faço para essas equipes terem mais entrosamento, serem mais unidas, trabalham em equipe, para que elas formem laços que vão além daquele ambiente ali de trabalho. E elas possam se fazer a manutenção delas continuarem ali naquele local. E não já estar ali pensando, nossa, eu estou fazendo aquilo hoje, para amanhã eu já estou vendo aqui, ó, mandando currículo para 550 mil empregos. Fazendo vários processos seletivos, mas eu estou aqui. Sua cabeça não está ali, nem seu coração. Então, é completamente algo passageiro. Você não vê como algo duradouro. Inclusive, eu acho que você também ouviu essa frase, que uma pessoa falou que quem está trabalhando também procura emprego, manda currículo. Não sei se você lembra que uma pessoa falou sobre isso. Que é capaz de você, a própria pessoa de RH que te entrevista, está procurando a mesma vaga que talvez você está procurando em outra empresa. Pois é. Então, é interessante esse assunto que você levantou, que as pessoas elas estão trabalhando e elas estão em busca de outras coisas. Muitas vezes não é nem por insatisfação assim com o trabalho, mas às vezes é pela insegurança também. Será que aqui eu estou seguro? Então, já que eu não estou seguro, né? Porque também tem isso. Antes as pessoas eram muito difíceis de ser mandadas embora. Hoje é muito mais fácil por conta da crise, falta de emprego, falta de oportunidade. Então, isso tudo, né, maximiza o desemprego, diminui as possibilidades para as pessoas. Isso também acaba comprometendo as relações, tornando elas frágeis. Então, as pessoas estão trabalhando e estão de olho na grama do vizinho, porque também, às vezes, não é questão de insatisfação, mas é medo. Será que se eu ficar aqui, ficar me dedicando muito, eles me dão um pé na bunda, né? E aí, como é que eu vou ficar? Então, também tem essa questão, né? As relações também de empresa e trabalho são bem delicadas, porque às vezes a pessoa fica tem o apego afetivo ao local e de repente ela é surpreendida com uma demissão e às vezes também a empresa que está lá com aquele funcionário está dando resultados e de repente ela se depara com uma cartinha de demissão, tchau, não quero mais aqui. Então, isso também vai potencializando ainda mais essas relações tão líquidas assim, dessa forma. E essas relações a gente vê também até fora do trabalho, né? A gente vê que as relações pessoais mesmo, de pessoas para pessoas, de amizade, de relacionamentos amorosos, elas também estão seguindo o mesmo caminho de ser algo muito facilmente de ser descartável. Uhum. Tem uma entrevista que o Bauman fala, né, que ele ficou assustado quando veio um menino falar com ele que tinha feito 500 amigos em um dia. Aí ele pensou, como você fez 500 amigos em um dia? Você não tem 500 amigos, você tem uma falsa ilusão que você tem 500 amigos.
Porque é cômodo para você hoje dizer que tem 500 amigos numa rede social, porque facilmente, se acontecer algum aborrecimento ou alguma coisa, às vezes nem com a própria pessoa, ela falou alguma coisa que nem foi para você, postou alguma coisa, você já desconecta ela facilmente. Então, um amigo que você conectou assim, em um segundo, também você desfaz em um segundo. Então, não era uma amizade, porque a gente sabe que uma amizade mesmo é uma relação sólida, mesmo quando você vai se desfazer dela, existe todo um processo que às vezes é até doloroso, de você ir na pessoa, conversar, falar com ela, talvez até uma chance de você resolver aquela pendência que estava ali, e hoje em dia você nem conversa para tentar resolver absolutamente nada. Você já desconecta aquela pessoa, bloqueia, exclui da sua vida. E a gente consegue não só ver isso nas amizades, que elas não são duradouras, são algo muito fugaz, você vê isso nos relacionamentos. A gente hoje abre uma rede social de encontro, de namoro, e escolhe uma pessoa da mesma forma que você está escolhendo um tênis, um sapato, uma camisa, né? Você abre lá uma loja, tem um catálogo gigante. Aí você, eu quero esse tamanho, essa cor. Aí você abre uma rede de relacionamento. Eu quero esse rapaz assim, com o cabelo assim, com a cor dos olhos assim. Gente, qual é a diferença entre você estar comprando um tênis e escolhendo alguém para você namorar dessa forma? Parece dois catálogos de compra. Você está escolhendo a pessoa. Então não tem mais aquela coisa de você se relacionar pelo caráter, pela moral, pela cultura que aquela pessoa fala quando está conversando com você. Você vai muito pela aparência, assim como a gente vai pela aparência de algo, de um produto que a gente compra. Então a gente virou mercadorias, né? A gente está é um produto online que a gente está à venda, parece. Então essas relações que acontecem, que elas são tão frágeis e sem peso, sem solidez, que elas se desfazem. Então você não tem mais um relacionamento amoroso que dure tanto tempo como durava. As pessoas falam que, nossa, nunca vi tanto divórcio, nunca vi tantas separações, como teve na época da pandemia, agora. Mas é porque as pessoas não se conectam mais. Então, eu pego, essa pessoa hoje não está me servindo mais as minhas necessidades, eu descarto. Simplesmente eu tiro ela da minha vida como se fosse um tênis. Eu não consigo mais resolver. Ela não me agrada mais, eu já excluo ela da minha vida. Você não tem aquele sentimento de, nossa, olha quantas coisas vivemos juntos, olha por tudo que a gente passou. É algo muito frágil. E logo em seguida você já está passando para outro. Como se aqueles anos ou meses que você passou com aquela pessoa não significou absolutamente nada. E aí é muito fácil você entrar lá no Instagram, no Facebook, apagar todas as fotos que até semana passada você estava falando, nossa, meu amor da minha vida, vamos ficar para sempre juntos. E aí de um dia para a noite você apagou, nunca mais vamos ficar juntos. Não existe mais aquelas declarações para o resto da vida. Uhum, é verdade. E também, né, tem a ilusão também das mídias sociais, né? As pessoas hoje têm uma necessidade muito grande de mostrar que estão bem para pessoas que não estão nem aí para elas, que nem conhecem elas, que não sabem nem quem elas são. E isso também tem prejudicado a saúde mental das pessoas, né? Eu acho que isso acontece muito com os artistas, essas pessoas que têm notoriedade na mídia, né, que são midiáticas, por conta disso, que elas são assediadas de uma maneira positiva e negativa, de milhares de pessoas que elas não fazem ideia quem são, mas que aquelas palavras elas ferem como se essas pessoas tivessem alguma representatividade para elas. Então, eu acho interessante isso, da pessoa se ofender, se magoar, se ferir por gente que ela nem sabe quem é, que não sabe nem de onde veio, nem para onde vai. Mas a mídia colocou que quanto mais seguidores você tiver, mais interessante você é. Quanto mais pessoas curtirem sua postagem, e tem vários memes sobre isso, né? Que a pessoa fala, você não me ama porque não me curtiu um post. Então, as relações são qualificadas por cliques, né? Não por relações mesmo umas com as outras. E hoje, assim, foi interessante falar desse tema. Hoje eu fui tirar as fotos, eu estou concluindo a minha segunda graduação
A primeira eu fiz em marketing e agora estou concluindo pedagogia. Então, hoje foi o dia das fotos. E eu estava olhando, quando a minha primeira formação, que foi em 2000, quando eu concluí em 2008, ela havia uma relação muito, não digo tão forte assim, né? Mas as relações dos alunos da faculdade, era turno noturno, foram muito mais sólidas do que agora nessa graduação. Então, eu percebi a diferença muito grande. Os grupos, apesar que foram poucas pessoas já da pedagogia, mas os grupos se separaram em grupinhos. E uma coisa que eu não... Na graduação, que eram à noite, as pessoas trabalhavam o dia inteiro, né? Porque essa pedagogia eu fiz na PUC e ela só tem durante o dia, então manhã e tarde. Então, a maioria eram todas muito jovens. E eu percebi que não tinha laço nenhum. E que na graduação noturna tinha laços assim fortes. Tanto que eu tenho amigos da época, que são meus amigos até hoje, 15 anos, que me viram grávida, que viram minha filha bebê, e agora estão vendo a minha filha com 15 anos. Então, não foram tantos assim, né? Eu mantive contato com duas amigas, mas as pessoas não se lembram de mim. Quando acham no Facebook, eu acho no Instagram de um amigo, falam, eu conheço a Kátia. Então, também me fez refletir agora, quando você falou dessas relações, isso também se perpetua na educação. Eu acho que mais na faculdade, porque na educação básica as pessoas têm mais proximidade da idade, né? De criança, adolescente. Mas eu percebi essa diferença bem grande de poucas relações diferentes. E não foi comigo, não, que eu vi uma outra jovem também vai se formar em Direito e ela falou isso também, que não tinha relações, né? Tinha todo o movimento de organizar festa, tudo bem que hoje não dá, né? Porque tá tudo muito caro, mas também nem existe mais esse movimento. Gente, vamos fazer a formatura, vamos fazer... Nem esse movimento existe mais. As pessoas estão muito individuais de verdade. É porque a gente está vivendo o mundo do individualismo. A gente não está mais naquela era que a gente tinha mais uma preocupação social de um todo, né? Como você falou, eu lembro também da minha época, quando eu me formei, as minhas amigas, inclusive tem duas aqui hoje online, beijo para as duas, que a gente tá amiga até hoje. Tudo bem, a gente não se vê constantemente, não é uma coisa assim, nossa, todo dia uma tá na porta da outra, até porque seguimos caminhos que é difícil você se encontrar, mas quando se encontra, é que assim, parece que não passou nenhum dia que a gente não se viu. Mas hoje as pessoas não conseguem mais ter esses laços, né? Aquele momento a gente convivia ali por obrigação, que era obrigado estar naquele ambiente, e estamos torcendo para acabar o mais rápido possível para a gente não se ver nunca mais. Então, é essa a realidade que a gente vive hoje. Que as relações individualistas estão acima do todo, da questão social de todos, trabalhando por algum bem comum. As suas conquistas em grupo, geral, não são mais algo que motiva as pessoas, né? Eu penso muito no eu, no agora, eu quero o prazer imediato para hoje. Eu não quero pensar no amanhã, se talvez esse meu amigo que eu fiz nessa minha graduação vai ser uma pessoa que eu vou levar para minha vida. Não, eu pensei agora, acabou, pronto, acabou. Ele também acabou junto com a minha formação. Essa pessoa tá descartável que nem foi esses anos todos que eu fiquei para me formar. Então a gente vive essa sociedade individualista, que ela não se preocupa com o outro, e quando se preocupa com o outro, é justamente nessa quesito que você falou. Eu estou olhando se a grama do vizinho é mais verde que a minha. Eu não estou olhando para os meus amigos no Face, no Instagram, para saber como eles estão, porque eu quero ver o bem deles. Eu quero saber como eles estão, porque eu quero uma comparação com a minha vida. Nossa, eu quero comparar como é que eu tô e eles estão. Será que eles estão melhores que eu? Será que o cabelo dela tá melhor que eu? Será que ela tá mais magra que eu? Será que ela tá mais bonita? Será que ela casou? Família maior que a minha? Então hoje a gente vive um momento que a gente não tem essa relação de querer o bem do outro, mas a gente quer ver o que ele tem para ver se a gente está no mesmo nível ou se a gente não tá, para tentar ter. Então a gente vive muito uma relação que a gente está preocupado
em descobrir o que a gente pode ter de consumir para ser igual a outras pessoas. E essa questão que você falou de pessoas famosas, de artistas, de influencers, é muito isso que a gente vê, uma falsa realidade de um mundo perfeito, de pessoas belas, que viajam, que não suam o dia inteiro para trabalhar, porque parece que elas estão sempre viajando, sempre na praia, bronzeadas e belíssimas. E a realidade da vida, a gente sabe que não é essa. Tem percalços, trabalho duro. E essas pessoas, até estava conversando com a Beth, beijo, Beth, se estiver me vendo, uma outra professora maravilhosa, como a nossa sociedade hoje está doente. As pessoas estão doentes. E que qualquer coisa que a gente conversa com essas pessoas, às vezes tenta entrar num assunto mais profundo, elas começam a chorar, porque desabafa. Às vezes não tem ninguém para falar, porque tem que mostrar aquela vida perfeita, né? Aquela vida que não tem um erro, que está tudo feliz. E, na verdade, ela está cheia de problemas, mas como ela precisa parecer que está tudo lindo e maravilhoso, quando vem alguém conversar com ela, ela desaba, ela não aguenta, ela começa a chorar. Porque é uma pressão muito grande que a gente tem hoje da sociedade, de toda hora a mídia, as marcas, o grande mundo do consumo te impõe coisas. Olha, se você comprar isso aqui, você vai ser feliz. Olha, se você tiver tal coisa, você vai ser igual aquela influencer. Ou aquele seu amigo que tem aquilo. Então você vive uma pressão constante de buscar uma perfeição e uma felicidade que ela não existe, ela é virtual. Né? Ela tá naquele momento que a pessoa está gravando, beleza, apaga a câmera. Acabou. E às vezes ela vai para um canto chorar e você nem viu. Mas você está buscando aquilo que nem é real na vida daquela pessoa que está gravando aquilo. Então, quantas vezes a gente já viu adolescentes hoje que eles estão passando por um momento de não querer estudar, voltando ao assunto da educação, porque eles veem esses influenciadores comprando casas, mansões, para quê? Para que eu vou gastar o meu tempo? Vou ficar anos e anos estudando, se basta fazer um vídeo no TikTok, uma dancinha, fazer um desafio. Às vezes, ou então, eles querem a aprovação de outras pessoas do mundo virtual, não é nem da família, não é nem de quem está convivendo com ele na casa dele, ele quer a aprovação daqueles seguidores que ele nunca viu na vida, mas ele quer o like, ele quer o coraçãozinho. Então, às vezes, ele vai fazer desafios, como a gente viu recentemente, até adolescentes morrendo, esses desafios de TikTok, essas coisas perigosas, de comer não sei quantas pastilhas de sabão, coisas que machucam. E eles fazem esses desafios, perdem a vida em busca de quê? De um momento de fama, um momento de aprovação de pessoas que ele nunca viu na vida, mas por causa dessa pressão que a gente tem constantemente. Que se você não está online, que se você não está postando, que se você não está colocando que a sua vida é cor-de-rosa maravilhosa, você está fora, você está excluído. Você não faz parte desse grupo que mostra que a vida é muito feliz e muito maravilhosa. Mas isso também é culpa de uma sociedade que a gente tem, de um capitalismo que a gente tem também, que também instiga a gente isso, né? Quantas vezes a gente vê que a gente está falando no telefone com alguém, falando não tem ninguém mais fala no telefone, é uma relação social também que conversar pelo telefone já caiu, agora é só WhatsApp ou voz, só gravação, tá. E não pode. Não existe mais ligar. Se for longo, as pessoas reclamam. Não, me manda um áudio de no máximo 30 segundos, senão eu não vou ler, não vou escutar. Então, você vê que às vezes está mandando uma mensagem e aparece logo em seguida uma coisa particular que você está com outra pessoa, um anúncio de uma bolsa, de um produto. Então, constantemente, até nas nossas relações íntimas, a gente está cercado desse bombardeamento de informações, de marketing, de propagandas, coisas que talvez não deixem a gente pensar, elaborar nossa criatividade, nossa imaginação. Porque o tempo inteiro a gente está buscando consumir coisas que a gente vê um famoso utilizando, um influencer, para buscar uma felicidade que não vai vir num objeto, que não vai vir numa compra. Então, é uma sociedade que está ficando doente. Não é uma sociedade hoje que ela consegue se curar imediatamente, perceber todo mundo, nossa, está fazendo mal essa vida virtual, essa vida tão líquida que não é sólida. Vamos agora, imediatamente, dar mais atenção às nossas relações pessoais. Não vai ser do dia para a noite. Infelizmente, a gente sabe que ainda vai ter muito um processo de pessoas sofrendo, tendo dores, porque é um longo prazo que vai acontecer.
A gente teve uma época, a gente tem, na verdade, uma época de tanto acesso à informação, avanço tecnológico absurdo, mas a nossa geração não sabe o que fazer com isso. Parece que a nossa geração está perdida com tanto conteúdo que ela não imaginou que ela teria. E isso cria uma ansiedade, uma depressão, um desespero de não saber o que é amanhã. Nossa, esse celular que eu tenho hoje aqui, ele é maravilhoso, mas será que amanhã ele vai estar bom? Nossa, será que amanhã a Apple não vai lançar um outro que eu preciso trocar imediatamente e gastar, sei lá, aqui 15 mil de novo? Então é uma sociedade que busca aquilo para hoje, porque amanhã a gente não sabe como vai ser. Uhum. O Euler Santana, ele colocou aqui, tem um primo que acha que estudar é inútil porque não ensina a ganhar dinheiro. Essa frase eu ouvi também de um pré-adolescente, né? Acho que 11, 12 anos, que ele falou isso também, que ele não via função na escola porque a escola não ensina a ganhar dinheiro, né? E aí eu fico pensando, né? Se houvesse realmente essa fórmula de ganhar dinheiro, não tinha pobre no Brasil. O que mais tem aqui, né, gente? Porque não é tão simples assim, não. Igual, às vezes, eu fico conversando, as pessoas, não, quero ser empreendedor, porque eu quero ser dono do meu negócio, eu quero trabalhar a hora que eu quiser. Gente, não funciona quero trabalhar assim. para ninguém. Eu sou empreendedora, é muito difícil ser empreendedor no Brasil, gente. O país ele está numa situação que não é favorável. As pessoas estão sem emprego, sem dinheiro, empresas estão fechando, empresas gigantes estão fechando, York, Americana. Quantos escândalos que estão surgindo dessas empresas que estão aí não conseguem se manter financeiramente? Quantas instituições, universidades fecharam? Eu trabalhei e estudei na Universidade de Gama Filho, que assim, acho que era inimaginável que ela fecharia e fechou. Então, assim, não é tão simples assim. E fora que tem muito fake news nessas histórias, gente. Tem pessoas que vão lá e aluga casa, aluga carro. Já teve várias vezes, várias pessoas que foram desmascaradas com isso, que vai lá e aluga, fala aqui que eu comprei, comprou nada. Aí ela vai ganhando notoriedade, fica midiática e aí ela vai começando a ganhar dinheiro. Por isso que às vezes esses jovens artistas que estão daqui a pouco vê, fulano está falido, fulano não tem nada, porque às vezes também se adentram no meio de dívidas e dívidas para manter uma pose que não pode manter, e aí depois, se era pobre, fica mais pobre ainda e pior, cheio de dívida que nunca pode pagar, nunca vai poder pagar. Aí é processo. Então, a vida não é preto no branco, não é 1 mais 1 é 2, é muito mais complexa do que isso e as pessoas não estão entendendo. E isso também tem feito a destruição também da saúde mental. E aí tem feito também essa desconstrução afetiva que as pessoas elas estão perdendo totalmente a noção. Elas acham que podem falar o que querem na hora que querem, ofender, ferir, magoar as pessoas e que está tudo bem. E nem desculpa pede mais, porque antes ainda pedia desculpa. Hoje, nem isso. Para quê, né? Pedir desculpa. Então é muito, muito complicado. Eu estava aqui procurando, esqueci ou não, procurando até aqui na internet, que tem um termo para pessoas que são dependentes de tecnologia. Eu esqueci, você lembra, Isabelle, o nome? O nome. Eu sei que tem o nome. Para quem estiver assistindo a gente. Se soubesse lembrar. Se souber o nome, mandar pra gente aqui nos comentários. Mas tem um nome sim, para quem é adicto, que eles falam. Como? Nomofobia. Nossa. Que é o uso de dispositivos tecnológicos, mas é exagerado, pode prejudicar a saúde e levar ao desenvolvimento dessa doença. Nomofobia o nome. Então, tem muita gente que está desenvolvendo isso. Às vezes, de vez em quando eu falo que não vou atender telefone. Aí eu não atendo, não respondo, não quero ficar no telefone. Ou às vezes eu saio de casa e esqueci o telefone em casa, assim, eu não vou voltar. Largo o telefone e vou embora. Faço um dia sem telefone. E às vezes as pessoas ficam bravas que eu não respondo, porque eu falei assim, eu não estava a fim de atender o telefone hoje.
Então, o telefone que eu falo não é o telefone, né? É o WhatsApp, responder o WhatsApp. Então, às vezes a gente também precisa fazer uma desintoxicação. A Tamires, ela colocou aqui, ó, pensando nisso, eu tenho tentado seguir pessoas com realidades parecidas com a minha. Isso é interessante, né? Você olhar para pessoas que são próximas a quem você é e às vezes também ter coisas mais concretas, mais sólidas também que possam, porque tem pessoas que são inspiradoras, né, que inspiram outras e fazem elas se desenvolverem também. Então aí isso ajuda. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, peraí. Eu vi uma da Hélida que ela estava falando, um beijo, Hélida, que ela estava falando aqui que tem um monte de coach vendendo curso para ser rico. E é bem isso que você falou, que as pessoas querem empreender. E aí, como é que empreende? Eu faço um curso online de qualquer assunto que às vezes eu não tenho domínio nenhum de estudo. Vi um vídeo no YouTube e já digo que eu montei um curso e eu tenho domínio sobre aquilo e você não tem. E para gerar, para ficar rico. Então, você ilude outras pessoas, porque elas vão ver aquilo que você falou, um carro falso, uma casa alugada, vai achar que aquela pessoa ficou rica com aquele curso, com aquele conteúdo. E na verdade não é, ela vai ficar rica e você comprando aquele curso que ela está te vendendo. Ela não ficou rica antes, meu querido, ela vai ficar com o curso que ela está vendendo para você. E aí você se ilude achando que aquele curso maravilhoso vai te levar à riqueza que ela aparenta ter e ela não tem. Porque, como você disse, quem empreende é trabalho 24 horas por dia. Diferente de seu trabalho, que você sabe a hora que você chega e a hora que você sai, quem é empreendedor não tem sábado, domingo, noite, feriado. Não tem. Gente, não se iludam com isso. Constantemente. Não para de estudar, não para. E se você parar, vai vir gente que vai te passar. Porque a gente está mudando, como a gente está vendo nessa modernidade líquida, constantemente tem coisa nova, coisa que a gente não consegue acompanhar de tão rápido. As coisas estão atualizando, se modificando. E se você não estuda, você para, você não consegue acompanhar. E logo a sua concorrência vai estar mais atualizada que você. Então a gente tem essa ilusão, os jovens, que eu vou empreender, vou ser meu chefe, vou ter tempo para mim. Porque eles acham que se ele não tiver chefe, ele não tiver um emprego que ele precisa ter hora para entrar e sair, ele vai ter uma vida sossegada. Não, meu filho, você vai trabalhar até mais do que se você tivesse um emprego com hora de carteira assinada, com hora para entrar e hora para sair. Então, uma ilusão que, infelizmente, esse mundo virtual está passando de uma realidade que não é verdadeira, que ela é fictícia. E as pessoas estão acreditando, né? Que se eu empreender, eu vou ser rico e dono do meu próprio nariz. Você não vai. Você vai passar noites e noites acordado e se você não fizer isso, o seu negócio vai falir. Você não vai conseguir andar para frente, porque como você, tem muitos outros fazendo a mesma coisa. Exatamente. E não é tão simples assim. E às vezes não dorme preocupado. Como é que eu vou pagar as contas? Né? Exatamente. Como é que eu vou pagar meu funcionário? Que eu não tenho dinheiro para pagar. Então, não é simples assim, gente. Não é. Tem muita fantasia em cima do empreendedorismo, muita ilusão. Que as pessoas vendem uma ilusão. Eu achei interessante que aí as pessoas aqui nos comentários começaram até a se comunicar. Aí a Tamires colocou para todo mundo se identificando. E aí ele colocou, aí aqui o Euler também colocou que esses influencers acabam convencendo os jovens que empreender é fácil, estudar é inútil. Não, como é que você vai gerir um negócio se você não sabe nem fazer uma conta básica de fluxo de caixa do que entra, do que sai? Como é que seu negócio vai prosperar se você não sabe fazer nenhum levantamento do que está entrando e saindo? Montar um estoque, uma folha de funcionários que você precisa ter consciência de quanto você tem que gastar, orçamento, compra. Não, você não vai, no mínimo. Então, a gente vê que a escola, além disso, né, de estar sendo encarada como algo infelizmente inútil, coisa que não é, as pessoas hoje veem só o fato, quero dinheiro, né? Eu quero ficar rico.
E a escola não me leva a isso. E as pessoas esquecem o fator principal da escola, que não é ficar rico, que é levar questões humanas, de sociedade, de ética, de valores, de convívio com o outro. Então, o principal intuito da escola não é mais valorizado, porque tanto é que a gente vive nessa modernidade líquida, que as relações sociais não importam mais, que a escola perdeu totalmente o valor para esses jovens, de que eu vou fazer amizade. Não, para que eu vou ir para a escola para fazer amizade? Eu faço online 500. Não preciso da escola mais para isso. Não preciso mais... Por exemplo, o meu marido, ele tem amizades da escola, do ensino fundamental. Hoje, você não vai ver mais crianças, adolescentes, né, que têm esses amigos de anos e anos atrás, como era antigamente. Porque dão mais valor àqueles amigos online. Porque a escola não tem mais esse sentido. Então, é algo muito preocupante. Porque o fator social da escola é o que faz a nossa sociedade se manter, uma sociedade coesa e progredir. Porque a gente aprende princípios, às vezes, de divisão, de saber ouvir o não, porque às vezes os pais não conseguem ensinar o não para os filhos, porque a gente também vive hoje uma crise com os pais que não sabem como agir com seus filhos, que eles pensam assim, não, como eu tenho que trabalhar muito, e a gente sabe, a gente não está criticando aqui os pais, porque a gente sabe que está tudo caro, a gente precisa botar o pão na mesa e precisa trabalhar. Infelizmente, você não vai ter tempo para os seus filhos. Mas ficam com aquela culpa de não estarem presentes com os seus filhos e acaba que eles tentam suprir isso de outras formas que não vai fazer bem para esse adolescente, para essa criança, que é tentar vou dar de tudo e do melhor para ele. O mundo dele, quando estiver comigo, vai ser perfeito. Então, essas crianças acabam vivendo uma realidade ali que não é a realidade do mundo fora. Então, quando elas saem, elas se deparam com pessoas que, às vezes, não vão gostar delas, que vão dar não. E como é que ela vai saber lidar com... Nossa, eu nunca ouvi a palavra não. Meus pais nunca me negaram nada. E como agora eu estou ouvindo não? Fui numa entrevista de emprego e me falaram não. Meu Deus, meu mundo caiu. Porque essa pessoa não aprendeu a ouvir o não. Ela não aprendeu que a vida é cruel, o mundo é cruel. De você saber lidar com as dificuldades, com as frustrações. As pessoas vão te frustrar. Da mesma forma que também vão te trazer alegrias, confiança, mas elas também vão te trazer tristezas, frustrações. E como você não está ensinando hoje isso para esses jovens e essas crianças, eles vivem num mundo agora apático, sem vontade de nada, ansiosos, porque eles não sabem como agir nesse mundo diferente do que os pais acabaram ensinando para eles. E não é um mundo perfeito. E aí eles vão se enfiar no mundo online, que é aquele mundo perfeito, que todo mundo diz o sim, talvez, e a pessoa não sabe encarar isso muito bem. E aí a gente, infelizmente, vive um mundo que as pessoas não prezam a nossa saúde mental. Então acaba que esses pais e mães, eles não levam esses adolescentes, essas crianças, para fazer um tratamento psicológico, para buscar ajuda, ver como é que eles estão se sentindo, às vezes notar alguma coisa diferente, ir buscar ajuda de um psicólogo é fundamental. E não acontece isso, porque ainda muita gente tem esse preconceito. Não, psicólogo é coisa para maluco, não vou levar meu filho para lá. E vai agravando cada vez mais, às vezes até entrar numa depressão profunda. Talvez algo que poderia ter sido curado, algo que poderia, não curado, mas algo que poderia ser tratado antes do que ter prolongado há muito tempo. É verdade. Olha, estamos chegando na reta final da live. Gostaria que você deixasse alguma consideração final para nós finalizarmos essa live, essa temática. Depois que você fizer essas considerações, eu vou mostrar o livro do Bauman para quem quiser comprar, que foi um livro que, além da conversa que eu tive com a Isabelle, foi um livro que me inspirou a fazer essa live. Então, quais seriam as suas considerações finais, Isabelle? Bom, minhas considerações finais, eu queria primeiro agradecer a Kátia, Instituto Aprender. Muito obrigada pelo convite. Essa semana e a semana passada, anterior, né? Eu também assim, me senti muito lisonjeada pelo convite, por estar com vocês. Foi assim, domingos de tardes muito agradáveis, que foram muito assim, proveitosos, com certeza. Espero vê-los em outros momentos no futuro, quem sabe.
Agradecer o seu público aqui que está assistindo a gente. E quem quiser, né, me encontrar, falar comigo, tá aqui a minha rede social, que é Isabelle, Caroline, então vocês me encontram muito facilmente. E pode mandar mensagem que eu respondo, DM, fiquem à vontade. Quiserem alguns colégios que estiverem assistindo essa live, quiserem entrar em contato pedindo alguma consultoria, algum treinamento com os professores, também pode entrar em contato comigo aqui pelo Instagram, que eu vou estar respondendo todo mundo assim que for possível. Então é isso. Obrigada, Kátia, Instituto Aprender. Todo mundo que está aqui assistindo, já vi várias pessoinhas aqui que eu tenho que mandar beijo para elas, falar Inê, que está aqui, muito fofa, como sempre. Então, muito obrigada e até uma próxima. Ó, eu trouxe para mostrar para vocês o livro de Bauman, que é Amor Líquido. Esse livro é muito interessante. Esse livro, engraçado, ele tem disponível nas livrarias, mas eu fiz uma viagem para Buenos Aires, na Argentina, e lá eu fui numa livraria super famosa de lá, que é El Anteneu. É uma livraria chiquérrima, muito bonita, que era um teatro, muito bonita ela. E aí lá eu encontrei o livro, e aí eu comprei, mas professor, quando vai viajar, nunca é só passeio, né? A gente sempre procura algo cultural, algo que a gente possa aprender, uma novidade. A alfândega vai abrir aquela mala pesada, achando que você trouxe um monte de voamba, de videogame, de computador. Não, é livro. Não é voamba tecnológica, é só livro. Então, aí ficam olhando também para ver os livros que tinham infantis, né? Aí vi coisas da Mafalda, então assim, foi bem, bem bacana. Então esse livro eu trouxe de lá, mas vocês encontram nas livrarias também daqui, né, em português. Vale super a pena ler, gente. É um assunto que eu acho que é essencial, que precisa ser pensado, refletido, para a gente também se tornar pessoas mais concretas, né? Não ser pessoas líquidas, né, nas nossas relações. Eu agradeço a todos vocês, agradeço ao Euler que participou essa semana e da outra. Euler, beijo, Euler. A Tamires participou dessa vez, eu não lembro se ela participou da outra. Não, eu acho que também não lembro. Dessa. Vai lá, vão lá, Tamires, Élida, vão lá dessa outra. E as outras pessoas também que viram assistir, tem algumas pessoas aqui que eu realmente não lembro, mas é porque quando a pessoa interage, a gente acaba fazendo registro, né? Guarda, né, na cabeça. Guarda. Então, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. A live vai ficar gravada. Quem quiser pode assistir depois, pode compartilhar com os amigos, porque vale super a pena ouvir, refletir, compartilhar, discutir até mesmo com os seus amigos, com a sua família, essa temática que é tão relevante. E também queria aproveitar para convidá-los a seguir o @institutoaprender.top. Lá nós temos as novidades, vai ter esse vídeo, tem um vídeo outro, e tem outros assuntos lives que foram feitas. Se você quiser falar sobre algum assunto, se você que está aí nos assistindo, você tem um assunto interessante e quer conversar aqui com a gente, vai ser muito bem-vindo, porque o Instituto Aprender ele quer disseminar o aprender. Aprender é qualquer coisa, gente. Até fazer crochê a gente está aprendendo alguma coisa, está desenvolvendo alguma parte cognitiva. Não é minha praia, não gosto de trabalhos manuais, mas tem pessoas que gostam e que se interessam. Então, se você quer fazer uma live com a gente, vai ser super bem-vindo. Adoro conhecer pessoas novas, assuntos novos, novidades, porque nessas lives eu aprendo muito também com as pessoas que passam por aqui. Então, muito obrigada. Mais uma vez, Isabelle, muito, 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 muito obrigada por ter aceitado 2 semanas, 2 domingos. Muito obrigada de verdade. Então, gente, por hoje é só. Um beijo para todo mundo. Até a próxima. Mês que vem tem mais lives. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Beijo.